O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e a honra de receber pela primeira vez a professora Fátima Regina Siqueira. Ela está ligada ao município de Porto União, está ligada junto à Secretaria de Educação. Afinal, vamos conversar e mostrar que para a formação, para educar um cidadão, uma cidadã, nós temos diversos caminhos. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante esse nosso bate-papo. Minha cara professora Fátima Regina Siqueira. Seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Olá, professora Aloísio, é um prazer estar aqui junto ao senhor e que honra estar falando numa rede tão abrangente. Só também poderá cumprimentar o público de casa, por gentileza. Pois então, fico enormemente agradecida pelos momentos dedicados à atenção dessa cara professora que vos fala. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença. Estamos fazendo essa entrevista porque você hoje é exemplo e referência no mundo da educação. E é tão bom quando as pessoas fazem essas observações e também expressam gratidão em prol daquilo que cada um desenvolve para se alcançar resultados de excelência. E excelência tem que ser a nossa educação, por que não? Então, seja muito bem-vinda. Mas minha cara professora Fátima Regina, antes de nós entrarmos no assunto específico, nós precisamos que o nosso público conheça um pouquinho mais. E essa menininha, essa garotinha, Fátima Regina Siqueira. Dá para falar onde nasceu, os pais, por gentileza? Então, essa menininha, essa brasileirinha nasce no dia 28 de dezembro de 1968, no município de Caçador. Essa menininha, filha de Celso Siqueira e Silda Antunes Siqueira, somos uma família de 6 irmãs. A nossa caçula nós perdemos, infelizmente, para um câncer de mama raro. Tenho orgulho em falar dos meus familiares, né? Os avós e bisavós paternos e maternos, Siqueira e Afonso. Pelo lado da minha mãe, Trindade, Padilha e Antunes. Muito bem. Bom, já dá para ter uma ideia, uma família numerosa, pelo que já observei e notei, dentro dos valores fundamentais para se colocar um ser humano nesse mundo. Minha cara professora Fátima, agora só fale sobre a família que a senhora constituiu, por gentileza. Então, família, algo tão nobre que eu não me via capacitada para ser mãe. Era um desafio muito grande. Eu falava não, achava lindo, mas eu não me via como mãe. E quando a notícia veio da minha primeira gestação, fiquei muito feliz. E aí o meu mundo se tornou o mundo dela. Casada com José Afonso, 3 filhas lindas, 3 de mim, eu sempre digo tenho 3 de mim. 2, por sinal, seguindo a carreira da educação. Uma na pedagogia, outra na educação física. E por grande, já sou agraciada e eu falo que eu já graduei. Sou vovó pela 2ª vez. Isso é uma grande alegria. Essa cara de menininha? Olha só que bacana. Professora Fátima, nos fale sobre a sua formação educacional. Então, nós tivemos diversas situações no estado de Santa Catarina, mesmo aqui em Porto União, Vitória, de frequentar uma escola. E às vezes frequentar uma escola com uma sala só, ou uma escola com diversas salas. Colégio particular, público, seja ele do estado ou municipal. Como é que foi a sua formação?
Então, a base familiar, sempre contando, né, exemplo de mãe e pai. E nos meus 6 anos de idade, no ano de 74, venho morar em Lança, frequentar a escola Alaíde da Silva Mafra, até então era estadual, com uma sala regular. Guardo lindas lembranças das minhas primeira professora e dos meus colegas também. Depois, acabando o primário, venho fazer o ginásio no Cid Gonzaga. Guardo com carinho os meus mestres. Não posso citá-los para não pecar de deixar algum, né? Seria muito injusto. Mas cursei ali o meu ginásio e depois fiz o magistério no Túlio de França. Enfrentamos a enchente de 83, né? Eu me formei em 86. Então era bem divertida essa parte da escola, onde a gente chegava ali no Cid e depois no Túlio, ali por volta das 11 horas, porque o ônibus atrasava, então é uma constante a questão da enchente já na nossa região. E na época foi uma devastadora, né? Marcou, eu lembro muito bem dela, vivi essa enchente. Então só chegávamos no horário praticamente das 11, o tempo de fazer um lanche e voltar para casa, chegando em casa 12h30, 3 horas. Então isso dá para ver assim o quanto que não só eu, mas os demais alunos se empenhavam em vir em busca do conhecimento. Em relação ao ensino superior, a senhora já tinha uma tendência de ser uma profissional da educação ou foi o magistério em si que abriu a sua mente para o curso de pedagogia? Nos fale desta conquista no ensino superior, porque para quem realmente mora fora da cidade, exige muito esforço, empenho, determinação, os desafios são constantes. E pelo que eu notei, você adora desafios, é isso? Um pouco. Então, o magistério, ele me foi uma possibilidade a qual eu me identifiquei, fazendo os estágios e trabalhei na época, iniciei no recém-formadinha, já com sala multisseriada. Então, olha o desafio, né? E não sei se estava à altura naquele momento, mas fui prontamente lá fazer meu papel. Depois trabalhei em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, tive a experiência de trabalhar e ter formação lá também. E por 2 ou 3 anos em Cascavel, que também agregou bastante na minha formação. Casamento surgiu então sem formação, sem ensino superior. Só magistério. O casamento foi um mestrado, um doutorado maravilhoso que me deixou fora da sala de aula, mas a busca ali sempre envolvida na comunidade, eu tinha já na época da adolescência, grupo de jovens, envolvimentos ali com teatro, eu gostava muito. Então sempre foi despertando. Nesse período que eu fiquei fora da Casa da Ciência, eu fiz outras opções. Eu fui me realizando dentro da arte, fazendo aula de artesanato, dando aula de pintura, São Martinho, Santa Cruz, Poço Preto, Irinópolis. Eu tinha turmas e eu sempre foi gritante cada vez mais o desejo, a vontade de retomar os estudos. Eu sempre tive, tanto que algumas meninas da época do magistério, nossa, mas você parou no tempo. Eu falei, não, tudo a seu tempo. Eu trabalhei, eu me dediquei para uma família e anos mais tarde eu retomo voltando para o Balduino, fazendo educação especial, que me deu a oportunidade de trabalhar como estagiária na PAI de Porto União, ao qual eu quebrei muitos muros de insegurança, de falta de conhecimento. Então, o que me levou a crer mais ainda no conhecimento, de o quanto é maravilhoso, o quanto é bom trabalhar com essas pessoas, né? O quanto eu precisava delas para eu me tornar melhor. E volto para a faculdade, para a Unespar, sempre falo que nunca é tarde, que desde que você acredite, não importa as condições, mas você vai encontrar o meio, e me dediquei sim aos meus livros, que eu tanto queria, que eu passava por frente da faculdade e dizia, mas um dia eu vou entrar aqui. E o dia aconteceu, passei no vestibular, fui muito bem recebida. Nossa, meus mestres também, não vou citá-los por conta de não pecar. Sou muito grata à Casa da Ciência, né, pela formação que recebi lá. Por conta do desejo mesmo, continuei, fiz educação especial pela Uniaselv. Já na seguida, já coloquei Libras e Braille,
muito embora precise continuar e fazer, estar em constante formação, em constante aprendizado e enfim, estar sempre se atualizando. Fiz as pós também, realizei as pós, e então basicamente são isso, três faculdades, 3 pós, fora aí o que é de todo dia, as formações que a gente recebe tanto no estado quanto no município. Leituras e coisinhas assim. Atualmente está com alguma especialização em andamento? Pois então, estou aí para esse ano com 3 especializações aí já na ponta do lápis. Simultaneamente? Simultaneamente, por que não, né? Após um período assim que tive percas bem significativas, pai e mãe, né? Então fiquei um período ali, me permiti ficar longe dos meus livros, mas agora retomo, né? Retomo. Com outras ambições também, que seria, né, a voltar ali às artes que eu gosto muito, talvez uma inspiração dos meus mestres, a música clássica, gosto de ouvir bastante, as artes, me arrisco a dar algumas pinceladas em algumas telas, também gosto muito da música, são projetos para o futuro. Tudo bem, quer dizer, sempre em ação, sempre fazendo a cabeça pensar e, por muitas vezes, são profundas elucubrações científicas. Por quê? Cada vez que você pesquisa, cada vez que você estuda, cada vez que passa a dialogar, são novos conhecimentos, agregando constantemente conhecimento, é isso? Exato. Muito bem. Minha cara professora Fátima Regina Siqueira, nós vamos para um intervalo e logo retornamos para questionar um pouco mais sobre o dia a dia dentro de uma escola. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença da pessoa que foi homenageada, uma das 6 pessoas, ela é uma delas, na inauguração da Praça do Professor em Porto União. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a professora Fátima Regina Siqueira. Afinal, puderam perceber que ela está transbordando conhecimento. Verdade ou mentira, professora? Verdade, né? Então, professora, diante do exposto até agora, eu lhe pergunto, por que optou em relação a ser uma professora ou magistério? Por gentileza. Eu acho que as raízes são bem profundas. As minhas bonecas deveriam contar. Eu brincava eu fazia as bonequinhas, jogava em cima da cama e eu era a professora das minhas bonecas. Depois, no decorrer do tempo, sempre gostava de compartilhar, de ensinar, de ser crítica, dizer tá errado, tá certo. Nos grupos sempre gostava de, né, muito competitiva, lógico, né? Então sempre estava à frente ali em comunidades e tal. Mas o privilégio de eu estudar em escola pública me deu uma oportunidade muito grande de valorizar o que eu já tinha e de olhar ao que as pessoas perderam por conta de distância, de dificuldades que não conseguiram. Nos projetos de alfabetização, eu me identifiquei muito, dando uma atenção especial, carinho às pessoas da terceira idade e vivenciando com elas momentos lindos da formação, um respeito, uma consideração com as gerações passadas. Então isso me fez também ter uns momentos muito felizes na minha carreira, um deles ao qual a minha mãe foi minha aluna e minha inspiradora. Então ela tinha o 3º ano e ela queria terminar o primário. E ali o município ofertava, né, através de um programa, e eu consegui que a minha mãe terminasse o primário. E outras pessoas também. Fora isso, muitas outras, já formada, né, muitas outras situações as quais me deixam verdadeiramente afirmada sobre a profissão que eu escolhi e
que almejo cada dia aprender e melhorar a fazer, né? A senhora mencionou um momento ímpar, um momento inovidável na sua trajetória com o magistério, que se tornou professora da sua mãe. Sim. Isso é emocionante. Isso é verdade. Poucos realmente tiveram esse privilégio. Além desse momento realmente ímpar, mais alguma coisa marcou a sua carreira no magistério, que serviu como um balde de água fria, ou acordar? Lembra de alguma coisa nesse sentido? Sim, todos. Desde o bom profissional que encontramos na nossa caminhada, né? De como nos acolhem como uma estagiária, até aquele profissional que eu não quero ser, né? Então, são coisas assim que nos fazem refletir sobre essa caminhada que eu tive de morar fora, de estudar aqui, né, na cidade de Porto União, em União, e também essa valorização que eu busco dar hoje para o meu aluno, que também precisa de um transporte escolar, que também é da área rural, e que eu procuro ter um olhar diferenciado para essa clientela. Muito embora dentro de tudo isso, a gente sabe que a gente nem sempre está com aquela aula tão boa quanto, mas o esforço por não deixar a desejar é constante. É uma questão assim que nos deixa, acredito que todos os educadores, seja quando vemos o nosso aluno se destacando na vida pessoal, profissional, está seguindo um bom caminho. E o contrário também, quando não atingimos o nosso aluno, é uma frustração, porque em algum momento aquele ser passou por nós. E nem eu e nem o meu colega conseguimos atingi-lo, fazer com que ele tivesse uma outra conduta na sociedade. Isso é uma frustração, acredito que da grande maioria dos docentes conscientes, da grande, não vou dizer da minha parte, seria dívida com a escola pública, com a sociedade, uma devolução pelos anos que eu usufruí desse conhecimento dessa escola pública. Professora Fátima, você está me colocando que o professor deve ser um visionário? Ele tem esse compromisso? Porque percebe-se nas suas palavras a responsabilidade do aluno, da aluna, colher resultados, acertar o alvo. Eu tenho N histórias no sentido de que foi o professor, a professora que enxergou longe no aluno a possibilidade de ele ser um vencedor. E quando ele se torna vencedor, é o melhor pagamento que um professor ou professora pode receber. E quando, infelizmente, não se sabe as razões e esse aluno não logrou êxito na sua vida profissional ou mesmo pessoal, a gente carrega uma certa culpa ou nos serve para uma reflexão, dizendo assim: aonde eu falhei? Exato. É a parcela de responsabilidade que a profissão nos exige e que nós abraçamos com tanta veracidade. Visionária, sim, eu acredito que pela história, pouco conhecimento que eu tenho e as inspirações e os exemplos que eu tenho, eu acredito que a pessoa que não tem a coragem de partilhar o seu conhecimento, de ver o outro, é muito dignificante você partilhar daquilo para ver um resultado de que aquele ser se aproprie daquele conhecimento. Então isso é muito nobre da parte de todos os educadores. Muito bem. Professora, eu notei que a senhora, mesmo que parou um período, suas colegas lhe falaram: e daí eu estudo? Mas a senhora estava preenchendo esse tempo com a formação dos filhos, preenchendo esse tempo colaborando com a comunidade, a sociedade, grupos de pessoas com atividades, sejam elas artísticas ou mesmo com um pensamento de um abnegado, um trabalho altruísta.
tudo são experiências que revertem no seu trabalho hoje. Eu lhe pergunto, a formação dos profissionais em Santa Catarina, específico em Porto União, metodologia aplicada, ela foi de grande importância para os resultados que a senhora colhe hoje? Com certeza. Eu vejo assim, o grande empenho da administração municipal investir na formação docente, na formação de toda a rede. Claro que em todas as áreas vamos ter profissionais mais dedicados e outros nem tanto. Então isso é um perfil de cada um, da busca pelo conhecimento, em absorver aquilo que é me ofertado. Seria muita falta de humildade da minha parte eu participar de uma formação e não usufruir dela, fazendo desdém. Então é ofertado sim pelo município, tanto em questão da rede, para a rede dos professores, quanto aos alunos. As escolas hoje estão equipadas com computadores, tablets, TV interativas, cada sala tem uma TV, né, com acesso à internet. Então esse suporte técnico, os pedagogas e tem, claro, que há muito que se ainda não é muito ainda que se conquistar. A educação, ela não é, eu vejo assim na minha humilde percepção, ela não é uma pronta, terminei. Ela vai ter sempre ajustes pela necessidade, pela demanda, pelas novas clientela que recebemos, mas hoje eu posso falar assim que o suporte técnico é bem, a rede municipal de Porto União é muito bem amparada. Muito bem. E é aquela constante preocupação na formação dos profissionais. Com certeza. Palestras, encontros, seminários. Com certeza. Um investimento, assim, um olhar para essa formação sendo ofertada. Ninguém pode dizer que não teve, porque tem, né? Inclusive as diretrizes municipais, elas foram abertas com discussões, com encontros, onde todos puderam participar desse documento. Então, aproveitou quem estava no momento, né, para dar o seu melhor. Muito bem. Professora Fátima Regina Siqueira, tudo que a senhora nos colocou é um acúmulo de conhecimentos, de experiências, mas a senhora desenvolve um trabalho que chama a atenção de muitos profissionais, ou mesmo de pais e autoridades. A senhora, não sei se podemos dizer assim, mas tem muito de autodidata. A senhora passa a criar. Tem métodos que a senhora utiliza com recursos da própria natureza, de situações de conversas. A senhora capta ganchos de conversa de alunos ou de uma história da família ou de uma história em termos de mundo ou local, seja o que for, e a senhora monta de imediato a sua aula e às vezes através de um próprio desenho a senhora trabalha qualquer assunto. Isso tem chamado a atenção daqueles que querem crescer no aprendizado e fortalecer o conhecimento. Nos fale sobre essa experiência, eu diria parte autodidata. Muito obrigada pelas considerações. Sempre digo, cada dia mais responsabilidade diante da sua fala. Então, eu acredito sempre que você fazendo o simples dá resultado. Muitas vezes eu não preciso de grandes aparatos e nem grande conhecimento em outras áreas, mas eu conhecendo o domínio do meu conteúdo, do meu objetivo, eu tendo um planejamento, em cima deste planejamento, deste conhecimento, em cima de uma BNCC que hoje está tão abertamente falada, né? Do direito de aprendizagem da minha criança, e eu tendo esse olhar, como eu falei, essa preocupação em compartilhar com esse cidadão ali, em eu ver o brilho nos olhos dele aprender, exposto isso, eu digo sempre assim, quando eu consigo o encantamento por essa criança, o desejo, que eu consigo esse gatilho dele querer, eu tenho grandes chances de ter êxito.
O contrário também é verdadeiro, quando a criança não quer. Esse é um grande desafio ao qual eu vejo assim que há de se repensar e repensar por onde irei acessar essa criança. Então, vou colocar assim 2 exemplos bem rápidos assim. Uso sim as metodologias, o município oferece as 2 plataformas para as crianças, temos 2 apostilas maravilhosas ali Gênios da Inteligência Emocional da Aníbal Cury, temos a plataforma e as apostilas da Aprende Brasil, que são maravilhosas, mas junto a isso existe um tempero, que é o tempero específico e único de cada educador. Porque o conteúdo ele pode aprender hoje, até daqui a pouco ele vai estar dentro do processo. Mas os valores, o incentivo, a alegria, o encantamento é pertencimento à figura do educador. Quando ele tem isso, ele consegue acessar essa criança. Por exemplo, na minha escola, em uma delas que eu trabalho, num barranco tinha uma corujinha. E eu gosto muito de passear com ela. Corujinha, semana da leitura. Olha a corujinha leitora. Pintei a corujinha leitora e lá, a partir daquilo, virou o nosso mascote do primeiro ano, dado ao fato que em setembro as crianças estavam lendo e escrevendo em letra cursiva. Mágica? Não sei. Chama-se dedicação com amor, professora, com certeza, né? Muito bem. Olha, nós poderíamos falar horas e horas, mas nós temos que obedecer uma regra que é o nosso tempo. Mas antes, porém, eu preciso saber como que a senhora recebeu a notícia que iria fazer parte da inauguração da Praça do Professor, que a cidade que coloca na entrada uma praça dizendo obrigado, gratidão àqueles que são professores, é uma cidade que realmente tem um futuro espetacular. E nós vivimos essa educação. E eu quero saber como é que a senhora recebeu a notícia entre 6 pessoas que foram homenageadas. Lá estava professora Fátima Regina Siqueira. Nos fale desta emoção, desse sentimento e expressão de reconhecimento em parte, né? Enfim, quantas emoções, né? Realmente é relevante o fato da sensibilidade e a grandiosidade de um administrador em ter esse reconhecimento e sensibilidade junto à Alve, né? Que eu sei que tem o dedinho seu ali, desse sonho, desse monumento ali. É majestoso isso, né? Saber do reconhecimento do educador. Então, pessoalmente, eu fiquei muito surpresa. Estamos mais acostumados a receber críticas. E quando nos vem um elogio, nos soa até com uma certa... Nossa, mas no meio de tantos realmente né? Então, sou muito grata por esse olhar. Acredito ter feito um bom trabalho. Acredito ser um mérito, até porque quando me perguntou de ser professora, eu acredito nisso, que a melhor herança, a melhor forma de um ser humano se destacar e se realizar é por mérito. Conquiste no teu passo a passo, no dia a dia, degrau a degrau. Não há necessidade a tua luz vai brilhar, não importa se aqui ou ali, mais aqui, você vai se destacar. Então eu me senti muito honrada, sou muito grata, principalmente porque no dia eu fui a caráter também, com a roupinha, camisa branca e saia preta, da Normalista, em homenagem às nossas queridas professoras, ao qual o nosso administrador ali homenageou. Achei lindo, muito edificante elas estarem ali presentes, recebendo a homenagem. Muito bem. Querida professora Fátima Regina Siqueira, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, agradecemos imensamente a sua presença
E tenha certeza, aqueles que nos acompanharam tiveram um grande aprendizado. Uma belíssima aula que a senhora nos deu de determinação, de garra, competência, abnegação e com espírito altruísta, no sentido de que a educação ela é transformadora. E nós precisamos que a senhora deixe uma mensagem final, por gentileza. Então, são 2 momentos da minha mensagem final. A primeira, eu gostaria de falar que nunca é tarde para continuar se você acredita. Não interessa as adversidades. Seja obstinado, coloquem intrinsecamente em você e não desdenhe de ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém, necessitamos um do outro. Eu acredito muito na plasticidade cerebral, a neurociência fala isso, que o ser que eu fui ontem, eu já não o sou mais hoje. Hoje eu sou um novo ser, dado ao fato de que eu estou aberta ao conhecimento, à busca de informação, sem precisar humilhar ninguém. E nesse momento, não menos importante, lembrando que seu nome, professor Aloysio, também se encontra em destaque e homenageado na Praça do Professor. Forma de agradecimento em forma de uma carta que vou lhe passar em mãos por um aluno seu. Professor, sua dedicação e paixão pelo ensino são verdadeiramente admiráveis. Obrigado por guiar-me na jornada do conhecimento. Seu valioso trabalho contribui muito para a minha carreira profissional como professor no ensino fundamental de séries iniciais. Em meados de 2010, professor, quando eu cursei a graduação de licenciatura em Pedagogia na Universidade do Contestado, campus de Porto União, fui agraciado pelas suas aulas, que sempre foram instigantes e formadoras, de conhecimento, principalmente na disciplina de História do Contestado, a qual proporcionou viagens pedagógicas e filmes esclarecedores sobre um assunto tão relevante na história da nossa cidade. Aproveito para parabenizá-lo pela entrevista com a professora Fátima e estender os meus cumprimentos pela homenagem merecida, dedicada ao professor pela Administração Municipal de Porto União, na Praça do Professor, como reconhecimento de seu valioso trabalho em prol da educação do nosso município. Abraços sinceros de seu ex-aluno que muito lhe admira, Wilson Marchal. Puxa vida. Haja coração, hein? Em mãos. Opa, muito obrigado. Obrigado ao Wilson e a tantos outros que a gente pôde colaborar, colocando um tijolinho de conhecimento nesta palavra grandiosa e mágica, educação. Muito obrigado ao Wilson e a todos aqueles que eu pude colaborar para que hoje estão realmente semeando educação em todos os cantos por onde passam a palmilhar nessa vida. Muito obrigado. Vocês querem, eu já tenho 2 stand, não quero colocar mais nenhum stand, 2 angioplastias. Muito obrigado de coração mesmo, muito obrigado. Por certo, muitos outros gostariam de se reportar e agradecê-lo pelas grandes contribuições que tem feito. Momento ímpar da nossa homenagem e hoje também o momento ímpar da nossa entrevista. Muito obrigado a todos, de perto e de longe, familiares, amigos e demais ouvintes. Então, muito obrigada. Em nome do Wilson, muito obrigado a todos vocês. Agradecido mesmo. E estou meio sem jeito, mas faz parte do ser humano. E eu tenho insistido, minha cara professora Fátima Raquel Siqueira, e ao professor Wilson, que é diretor, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.